Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: orar pode mudar tudo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 20, e eu vou ler dos versículos 1 ao 5, que diz assim: Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós vemos em várias passagens da Bíblia que Deus respondeu às orações dos seus servos fiéis. E como ele ainda é o mesmo nos dias de hoje, continua respondendo às orações dos seus filhos. A primeira atitude que devemos ter para que as nossas orações mudem o propósito de Deus é reconhecer a sua soberania. Por intermédio do profeta Isaías, Deus avisou ao rei Ezequias que este morreria como resultado de uma enfermidade. Porém, o soberano Senhor mudou seus planos por causa da maneira como esse rei recebeu a mensagem divina. A resposta das nossas orações depende muito do modo como interpretamos a mensagem do céu. Nesse caso, o rei Ezequias orou com um coração humilde, porque creu na profecia e reconheceu que Deus seria poderoso para curar a sua doença física. Ezequias orou com fé. Na verdade, ele exercitou a sua fé e creu que Deus poderia dar-lhe a vitória naquele momento de tanta aflição e risco. Em suas orações, Ezequias exaltou a soberania do Senhor. Ezequias orou com humildade. Ele pediu ao Senhor que tivesse piedade da sua vida, porque ele tinha consciência das suas próprias limitações. Além da fé e da humildade, confissão e quebrantamento atraem a resposta imediata de Deus às nossas orações. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém, geralmente aquilo que sentimos ou pensamos. As nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A Bíblia considera o coração como a sede das nossas aspirações e sentimentos. Por isso, o Senhor Jesus disse: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Quando o coração do homem está inclinado para fazer a vontade do mundo, a alma torna-se sujeita às vaidades terrenas e às realizações das obras da carne. Mas se andarmos em obediência aos mandamentos do Senhor, o fruto do Espírito Santo será germinado em nosso coração. Ezequias alcançou a misericórdia do Senhor e a sua oração mudou o propósito de Deus, porque ele creu na justiça divina e a confessou ao Senhor em sua oração. Após ter orado ao Senhor com fé, humilhando-se com seu rosto voltado para a parede do seu quarto e confessando tudo quanto estava dentro do seu coração, Ezequias chegou ao estágio de íntima comunhão com Deus,
o quebrantamento e as lágrimas. Em algum momento, por força das circunstâncias, eu te pergunto, você já se viu obrigado a mudar os seus planos? Existem alguns trechos na Bíblia Sagrada que falam que Deus se arrependeu. Por exemplo, o Senhor disse ter se arrependido de haver feito o homem e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6, versículo 6. Em outra passagem, lemos que ele se arrependeu do que dissera, que destruiria Nínive, capital da Síria. Jonas 3, versículo 10. Isso porque os moradores daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Em 1 Samuel 15, 35, o Senhor se arrependeu de ter ungido a Saul, rei sobre Israel. Será que o Senhor se arrepende como homem? Não. Em Gênesis, Deus se arrependeu de criar o homem por causa do pecado deliberado e da rebelião da humanidade. A palavra arrependimento, registrada em Gênesis 6, versículo 6, não implica fraqueza, mas quer dizer mudança de atitude. Deus havia até então tratado com misericórdia e longanimidade a população antediluviana, mas a partir do momento em que o pecado se generalizou, o Criador achou necessário aplicar o juízo. A existência de Deus, o seu caráter e os seus eternos propósitos permanecem imutáveis. Porém, ele pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive. Diz a Bíblia que, ao ouvirem a pregação de Jonas, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco. Devido ao arrependimento daquele povo, Deus revogou o juízo. O desejo primordial de Deus é sempre de usar de misericórdia com a humanidade. O Senhor é um Deus que tem compaixão pelos pecadores sinceramente arrependidos. Entretanto, consome com o fogo da sua ira todos quantos desobedecem a sua palavra deliberadamente. O arrependimento divino registrado no livro de 1 Samuel 15, versículo 35, mostra o profundo sentimento de desgosto de Deus decorrente da rebelião de Saul. Não é um arrependimento semelhante ao do homem, que tem que corrigir os seus erros. O arrependimento de Deus significa basicamente, eu repito, uma mudança de atitude. Quando lemos essa passagem, entendemos que Deus muda o seu propósito de acordo com o comportamento do homem. Aos que lutam para alcançar os seus propósitos pela oração, talvez seja muito proveitoso conhecer a palavra propósito e o que ela representa em nossa vida. A palavra propósito faz referência a um produto final a ser alcançado, aquilo que determina a nossa conquista. Segundo o dicionário, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, objetivo, finalidade, intuito. Salomão escreveu em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8, que tudo tem o seu tempo e o seu propósito determinado na terra. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as atividades de todas as pessoas. A oração de Ezequias mudou o propósito de Deus na sua vida. Mudou aquilo que Deus havia estabelecido e determinado, ou seja, que esse rei morreria como consequência de uma doença. Mas Deus, através do profeta Isaías, ele mudou esse decreto. Mas como uma pessoa, por meio da oração, consegue mudar o propósito de Deus? E sabe qual é o segredo?
O segredo está no jeito humilde com que Ezequias se dirigiu ao Senhor. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Está escrito em 2 Reis 20, versículo 3. Nós sabemos que Deus é soberano para fazer o que quiser, agir como quiser e da forma que bem entender. Mas devemos fazer o nosso dever. Devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, com fé, humildade, confissão e quebrantamento, como fez o rei Ezequias. E então, veremos que as nossas orações podem mudar o propósito de Deus. O que aconteceu com Ezequias prova que Deus não olha a aparência do homem, mas sonda os sentimentos e desígnios humanos e descobre as verdadeiras intenções do seu coração. O coração piedoso desse rei fez com que a sua oração mudasse o propósito de Deus. Ezequias apresentou-se diante do Senhor, com o rosto virado para a parede, num ato de humildade, e não hesitou em falar sobre a sinceridade do seu coração. O verdadeiro homem não é o estereótipo visto com os olhos carnais, mas é o ser que está dentro de cada um, orientado pelos desejos da alma, guiado pelo processo mental e emocional. Deus almeja entrar no coração do homem. O Salvador não se cansa de fazer o mais excelente de todos os convites ao pecador, para lhe dar um novo caminho de felicidade eterna. Provérbios 23, 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por que será que Deus não pediu o braço, a perna, outra parte do corpo? Porque o coração precisa estar sempre voltado para Deus, a fim de gerar o homem espiritual. Do contrário, acontecerá como disse Jesus em Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ezequias sabia que não podia enganar, pois o Deus onisciente conhece o profundo da alma aflita. Certamente, antes mesmo do nascimento desse rei, Deus já conhecia muito bem o caráter sincero do seu filho. O Senhor esquadrinhou os pensamentos desse servo, cuja preocupação era afastar-se dos cultos pagãos e manter-se puro e desejoso de ver a face do Santíssimo Deus. Esse rei de Judá cumpria com os requisitos de Mateus 5,8, que diz: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A expressão limpos de coração caracteriza a vida daqueles que zelam pelos princípios éticos e espirituais e adoram a Deus com sinceridade no meio de uma sociedade pervertida. É aquela pessoa que se entregou facilmente aos sentimentos do amor sem interesse. Um coração fingido, que guarda ódio e rancor, dificilmente alcançará a perfeição e a sua oração será incapaz de mudar o propósito de Deus. Mas eu te digo, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o propósito da sua vida. Basta entregar-se confiantemente, buscar Deus com o coração quebrantado e esperar com paciência no Senhor. Só assim você constatará que a oração pode mudar o propósito de Deus. Orar pode mudar tudo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus e orar, claro, para que os propósitos de Deus venham se cumprir na nossa vida. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui humildemente diante de Ti, porque sabemos e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. E neste momento eu quero te apresentar cada vida, cada pessoa que está aflita, que está sofrendo, que está deprimida, que está desesperada.
mas que o Senhor venha ao encontro dessa vida, Pai, e mude a história dela, mude o propósito, que o Senhor veja o coração dessa pessoa, que se verdadeiramente ela se arrependeu dos seus maus caminhos, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com paz, com alegria, com salvação, com cura, com libertação, enfim, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz Nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.